seja bem-vinda ou bem-vindo ao Falando de História. Este canal que busca refletir, o contexto político atual, a conjuntura atual, através de uma leitura histórica, mas de uma leitura histórica que não congela-se no passado, mas que amplia a capacidade de entender o passado através da realidade atual e vice-versa, Porque é importante também que a gente faça a leitura do hoje, olhando o passado, os exemplos que o passado nos apresenta. E este vídeo é muito importante, porque esse canal aqui é um canal que é crítico ao bolsonarismo. Antes que você, petista, venha aqui dizer que é um canal crítico bolsonarista, não. Nós não aceitamos o bolsonarismo também. Mas por que nós criticamos e por que este canal se posiciona contra o petismo? Ao contrário dos petistas e dos bolsonaristas, o que não falta aqui é argumentos. O que não falta aqui é elementos comprobatórios do que nós falamos. Nós não gostamos porque não gostamos. Nós não gostamos porque existem elementos que nós não concordamos e que nós temos o que mostrar do que nós não gostamos. Nós temos também um caminho alternativo a tudo isso, ao que ocorre agora nesse governo e o que ocorreu no governo anterior. Por isso, eu quero apresentar 5 pontos que fazem com que eu, Noé Gomes, e este canal Falando de História se tornem e sejam efetivos agentes de oposição ao governo Lula. E eu vou começar com o primeiro ponto. O primeiro ponto a ser falado aqui é a questão do maniqueísmo barato ou do falso maniqueísmo apresentado pelo PT. O seu discurso de civilização contra a barbárie, o seu discurso de nós e eles, o seu discurso de que eles são os portadores da democracia, é falso, é de um maniqueísmo barato que não representa a realidade. Afinal de contas, a gente precisa dizer que, infelizmente, no governo do amor, a gente está vendo muitas coisas que são horror e não amor, como inclusive a violência política que os seus mais ferrenhos apoiadores ou zumbis identificados fazem nas redes sociais, por exemplo. Então nós temos aí um elemento, o maniqueísmo barato ou falso maniqueísmo, que relativiza inclusive coisas absurdas. É claro que, seguido disso, nós temos o item do fanatismo político. E este canal também se coloca contra qualquer ponto do fanatismo político. O fanatismo político de bolsonaristas e o fanatismo político de petistas, e inclusive de quem também usa o termo cirista, também não nos representa. Respeitamos as pessoas, respeitamos quem acha que o fanatismo é um caminho, a devoção, mas não é o nosso desse canal. Aqui a gente é transparente, aqui a gente quer ideia contra ideia. E o que me afasta de Bolsonaro e de Lula é exatamente a ausência de ideias, de proposições, de projeto para o país. Portanto, eu não vou aqui fazer um canal para fazer panfletarismo ao aquele que foi meu candidato em 2022 e 2018, que foi Ciro Gomes. Eu falo de Ciro Gomes, trago exemplos de suas falas, reflito sobre a sua postura, sem dúvida. Mas este canal não é um canal de panfletarismo. Esse é um canal de reflexão e análise política. E nós temos respeito e muita estima por Ciro Gomes. Este homem, inclusive, sabotado pelo petismo e pelo bolsonarismo, e agora nós estamos vendo que houve muito dinheiro, de fato, para sabotarem o Ciro. Pelo menos agora está aparecendo a parte do PT.
o que não deve né, ser muito diferente do lado bolsonarista. Portanto, a gente tem muita admiração, respeito e estima a Ciro Gomes, mas aqui não é um espaço para devoção a Ciro Gomes, é um espaço para reflexão analítica. E, dito isto, o terceiro item nos obriga também a termos práticas, a você cobrar a prática deste que vos fala e deste canal. O terceiro item que faz com que a gente não admire e não respeite as práticas do Lula é que as práticas dele não são condizentes com o seu discurso, né? Quer dizer, as práticas são diferentes. Ele fala muito belo lá na ONU com o discurso do Celso Amorim, porém o Brasil hoje vive um dos piores momentos da sua história. Continua-se, né, a prática política econômica, que eu já vou falar depois, que faz com que seu discurso esteja muito distante da sua realidade. Outro ponto importante, então, já adiantamos um pouquinho aqui, é a questão da política econômica. E também nós podemos juntar a questão do tipo de governança que o Lula adota. A política econômica é uma espécie de um neoliberalismo soft, um neoliberalismo que faz propõe uma reforma tributária que faz gerar mais impostos do trabalhador, que retira cada vez mais a capacidade produtiva, e a sua governança é manter, por exemplo, o centrão fisiológico ditando as regras e corrompendo cada vez mais o tecido da política. Não muito diferente a política econômica de Haddad, de Lula, do déficit zero, por exemplo, de Ieda Crucius, lá atrás, aqui no Rio Grande do Sul, quando ela foi governadora, ou quando, né, do seu antecessor, o seu Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que tinha uma política neoliberal, a mesma mantida pelo Lula. E que, por sua vez, lá atrás, quando tivemos os governos Dilma e os governos Lula, nós vimos a prática do neoliberalismo. Lula, lá atrás, lá em 2003, para agradar a todos e fazer a sua política de conchavo, puxou para dentro do seu governo o MDB. Pois é exatamente isso que aconteceu. O MDB foi para dentro do governo. O MDB, que nas campanhas do PT da década de 90 era tido como um demônio, depois se tornou um anjo, como aconteceu com Alckmin. Alckmin, que lá atrás dizia que Lula ia voltar para o local do crime e que agora anda abraçado a Lula. É essas coisas que fazem com que as pessoas realmente criem nojo da política. Mas nós temos que dizer, a política brasileira não pode resvalar nessa via comum. Temos que ter uma alternativa real para isto. E uma alternativa real para isto é trazendo argumentos, é trazendo elementos e trazendo um projeto que mostre que é viável fazer diferente. Esta gente diz que não. Por isso o conformismo de alguns setores ditos de esquerda com algumas coisas que estão acontecendo. Eu não quero a volta de Bolsonaro, mas também não me representa este governo Lula que corta verbas essenciais, que tem um teto de gastos 2.0 e agora propõe como modelo econômico a salvação da lavoura um déficit zero. Ou seja, mais cortes vêm por aí. Enquanto o povo brasileiro é cortado na carne, os privilégios em Brasília continuam. Cartões corporativos para quem hoje está em Brasília. E o povo passando fome. No governo do pai dos pobres, no governo que teria um olhar social, cada vez mais a população está empobrecendo. Exatamente porque a mesma política econômica e a mesma forma de governança política se mantiveram, agora com outras cores, mas da mesma maneira. Portanto, quando a gente vê um bolsonarista falando de um petista ou vice-versa, é o sujo falando do mal lavado, é o imundo tentando se limpar com a imundície do outro.
E é por isso que este canal reafirma sua posição de não ser jamais apoiador de Lula e muito menos de Bolsonaro. Fora Lula, fora Bolsonaro, fora neoliberalismo, viva o trabalhismo de Brizola, viva o trabalhismo de Getúlio, que construiu esse país. Viva o desenvolvimentismo, até mesmo que não seja de esquerda, como o caso de JK. Mas pelo menos JK trouxe alguma coisa que construiu esse país. E o que construiu Lula e Bolsonaro nos últimos 20 anos? Senão o aumento do número de desempregados, de desalentados, de gente passando fome. E o aumento do ódio nas redes sociais. De gente que defende o indefensável. De gente que defende o fanatismo político como elemento de uma suposta militância. Militante político não pode ser fanático. Militante político tem que ser esclarecido, questionador e, acima de tudo, ser alguém que tenha as mãos limpas. Quem defende o errado já está sujando suas mãos. Quem defende o indefensável já perdeu o embate. E quem defende o indefensável não adianta ir na igreja pedir para Deus para salvar dos seus pecados, porque já está inundado o seu coração daquilo que é de pior. Porque, na verdade, como eu disse, as nossas práticas não podem ser distantes das nossas falas. O Brasil precisa de discutir duas coisas muito centrais: o modelo econômico e o modelo de governança política. Com clareza para mim. Então, veja bem, é evidente que qualquer brasileiro minimamente sério sabe que o Lula é muito diferente do Bolsonaro. Sob o ponto de vista do respeito ao rito democrático, há uma diferença fundamental e isso é muito importante, não é pouco importante. Mas sob o ponto de vista desses dois valores, o modelo econômico e a governança política, é duro dizer, mas a gente precisa amadurecer, são rigorosamente a mesma coisa.